O que você faria se, em uma simples abordagem policial, uma idosa de 80 anos dissesse algo tão perturbador que obrigasse a chamar reforços imediatamente? O policial Júlio achava que seria só mais um chamado de rotina. Mas, ao encontrar aquela mulher frágil e silenciosa na varanda de uma casa antiga, tudo mudou. Com uma única palavra, sótão, ela desencadeou uma série de eventos que ninguém poderia prever. Segredos enterrados, culpas antigas, vidas destruídas. O que Júlio encontrou dentro daquela casa desencadeou uma investigação aterrorizante, cheia de mistérios e revelações inesperadas, correntes, diários manchados, vozes do passado clamando por justiça. Agora, prepare-se para mergulhar em uma história emocionante e carregada de suspense. Um drama sobre sofrimento, redenção e esperança. Cada cena vai te prender na cadeira e te deixar emocionado. Preparado? Vamos lá. Era um fim de tarde abafado e o policial Júlio estava quase encerrando o turno quando recebeu a chamada. Suspeita de invasão em imóvel abandonado, dizia o rádio, mas sua intuição dizia que havia algo errado. Ao chegar, viu a casa, velha, desgastada e afundada no tempo. A madeira das janelas estava apodrecida e um cheiro rançoso escapava pelas frestas. Na varanda, uma senhora curvada apoiava-se em uma bengala trêmula. Seus olhos fundos e sem brilho carregavam séculos de histórias não contadas. Júlio hesitou antes de se aproximar. Algo no ar parecia pesado demais para ser ignorado. "Boa tarde, senhora. Está tudo bem por aqui?" perguntou, esforçando-se para soar gentil, mas sentia a tensão crescer. A idosa ergueu a cabeça devagar, os olhos pousando sobre ele como se pudesse enxergar além da carne, além da farda. Havia algo inquietante nela, uma mistura de medo e resignação. Suas mãos enrugadas tremiam levemente, segurando a bengala com força. O vento parou de soprar naquele momento, como se o mundo prendesse a respiração. Então, ela falou, e sua voz soou como um eco vindo de um túnel escuro. "Sótão." Foi só isso, mas Júlio sentiu um arrepio escalar sua espinha. Olhou para a casa, notando pela primeira vez o teto inclinado e as janelas sujas do andar superior. Ele engoliu em seco, tentando manter a compostura. "Sótão?" repetiu, como se a palavra soasse errada em sua boca. Ela fez que sim com a cabeça e apertou os lábios, como quem não queria dizer mais nada. Júlio se abaixou para ficar na altura dela, os olhos fixos nos dela, e perguntou: "Tem alguém lá dentro, senhora? Preciso que seja clara." A resposta veio em um sussurro, mas Júlio sentiu como se fosse um grito. "Ele ainda está lá." A voz fraca da idosa parecia rasgar o silêncio do lugar. Júlio sentiu o coração acelerar. Tentou disfarçar o nervosismo, mas já estava com a mão no rádio. Apertou o botão e falou mantendo a voz firme. "Central, aqui é o 21407. Solicito reforços imediatamente. Código vermelho. Potencial situação crítica." Do outro lado, a resposta veio abafada por ruídos. Enquanto esperava, Júlio olhou para a senhora. Ela fechou os olhos, como se tivesse cumprido seu papel, e então deu um passo para trás. O eco daquela última frase continuava martelando na cabeça de Júlio. Ele ainda está lá. Quem? Por quê? O que estava no sótão daquela casa velha e sufocante? Antes mesmo que pudesse avançar em direção à porta, ouviu um ruído vindo do interior, algo entre um gemido e um arranhão. O suor escorreu por sua nuca, e ele sacou a lanterna. Com os dedos trêmulos, empurrou a porta que rangeu como um grito. O ar lá dentro estava carregado, pesado como concreto. Mas Júlio sabia que não podia voltar atrás. Ele já estava dentro da história. Júlio não conseguiu sair da casa sem sentir que algo ainda estava errado. Os reforços revistaram cada canto, mas não encontraram mais nada além do bracelete e das correntes. A idosa foi levada para ser interrogada, mas permaneceu em silêncio. "Eu tentei", foi tudo o que disse. Júlio decidiu acompanhá-la ao hospital, na esperança de arrancar mais informações. No caminho, observou as mãos dela tremendo no colo. Algo naquele tremor parecia diferente. Não era só medo, era culpa. E culpa daquele tamanho não vinha sem motivo. Ele precisava saber quem era Sofia. No hospital, a idosa se recusou a responder qualquer pergunta. Seus olhos vazios fitavam o chão e seus lábios permaneciam fechados. Júlio pegou o bracelete e colocou diante dela.
Este nome significa algo para você? Perguntou, mas não obteve resposta. Ela apenas fechou os olhos e murmurou algo ininteligível. Júlio anotou o nome e enviou para a central investigar. Minutos depois, recebeu uma resposta que fez sua cabeça girar. Sofia Alves, desaparecida há 32 anos. O choque foi instantâneo. Como aquela idosa poderia estar conectada a um caso tão antigo? Júlio voltou a casa naquela mesma noite. Não conseguia ignorar a sensação de que algo ainda estava escondido lá. Com uma nova lanterna, explorou o porão que havia descoberto antes. Desta vez, notou um alçapão escondido atrás de um móvel velho. O coração disparou quando abriu a passagem e desceu por uma escada estreita. O cheiro ali embaixo era ainda pior. Cheiro de ferrugem e mofo. Júlio iluminou o espaço e viu paredes cobertas de rabiscos e palavras desconexas. Parecia um diário gravado em cimento. Entre os escritos, um nome se destacava repetidamente: Sofia. Ele continuou, lendo as frases espalhadas pelas paredes. Ela vai voltar. Perdão, eu tentei. Cada palavra parecia gritar por ajuda. No canto da sala, encontrou uma caixa de madeira coberta por poeira. Ao abri-la, sentiu o estômago embrulhar. Dentro havia fotos antigas de uma garota, provavelmente Sofia, com um rosto doce e inocente. Mas havia algo errado em uma das fotos. Os olhos dela estavam riscados com uma faca. Júlio engoliu em seco, sentindo o peso daquela descoberta. Aquilo não era apenas um caso de desaparecimento, era algo muito mais sombrio. Júlio voltou à delegacia, levando as evidências. Os registros mostraram que Sofia havia desaparecido aos 16 anos após visitar a casa da avó, que agora era identificada como a idosa. As fotos, no entanto, levantavam mais dúvidas do que respostas. Por que a avó tinha mantido aquilo escondido? Por que nunca denunciou o desaparecimento? Júlio sentia que estava diante de um quebra-cabeça perturbador. Ele precisava confrontar a idosa novamente. Mas, ao chegar ao hospital, foi recebido com uma notícia devastadora. Ela havia sofrido um colapso e entrado em coma. Aquilo mudou tudo. Júlio agora tinha que seguir sem as respostas dela. Voltou a casa mais uma vez, desta vez determinado a encontrar algo que ligasse a idosa diretamente ao desaparecimento. Ao revistar o quarto, encontrou uma gaveta secreta. Dentro havia cartas antigas, escritas à mão e nunca enviadas. Eram endereçadas a Sofia. As mensagens falavam de arrependimento, promessas de resgate e pedidos desesperados de perdão. Júlio sentiu um nó na garganta. A idosa sabia exatamente o que havia acontecido, mas nunca teve coragem de admitir. No meio das cartas, encontrou um bilhete diferente. Era curto, mas aterrorizante. Ela não está morta, não desista. Júlio sentiu um calafrio percorrer sua espinha. As palavras soavam como um aviso, ou pior, como uma confissão. Correu de volta para o porão e começou a cavar no chão macio. Encontrou um cofre enferrujado enterrado ali. Ao abri-lo, revelou um diário antigo, cheio de relatos perturbadores. As páginas descreviam noites de gritos abafados, correntes e promessas de que tudo acabaria bem, mas nada acabou bem. A última página do diário trouxe o pior golpe. Estava datada de 32 anos atrás e dizia: "Ela está aqui comigo, mas nunca me perdoará." Júlio sentiu a mão tremer ao ler aquilo. Alguém havia sido mantido ali, viva ou morta, ele ainda não sabia. Precisava continuar a busca imediatamente. Pegou o rádio e chamou mais reforços. No fundo, sabia que não tinha muito tempo. Se Sofia ainda estivesse viva, cada segundo contava. Mas algo em sua mente insistia que ele estava atrasado, muito atrasado. O reforço chegou rápido, e os policiais começaram a cavar cada canto do porão e do sótão. Júlio liderava a busca, mas sua mente estava dividida. Ele não conseguia parar de pensar nas palavras da idosa. Eu tentei. Tentou salvar Sofia ou esconder algo pior? Enquanto escavavam, encontraram mais itens assustadores. Roupas rasgadas, correntes quebradas e até diários manchados. Tudo apontava para um longo período de confinamento. Mas onde estava Sofia? Aquilo já parecia mais um túmulo do que uma cela. De repente, um dos policiais chamou Júlio com urgência. Haviam encontrado um buraco ainda mais profundo, coberto por tábuas pregadas. Júlio sentiu o coração disparar enquanto desciam para o espaço apertado. Lá, encontraram ossos, muitos ossos, mas havia algo mais. Um colar de prata igual ao bracelete encontrado antes.
Júlio se ajoelhou, segurando o objeto e tentando conter as lágrimas. Parecia ser o fim de Sofia, mas algo ainda não fazia sentido. Se ela estava morta, quem escrevia as mensagens recentes na parede? Antes que pudessem investigar mais, um grito ecoou do andar de cima. Júlio correu, encontrando um dos policiais na sala, olhando para a janela. Lá fora, na floresta ao redor da casa, havia uma figura, uma mulher com roupas rasgadas e cabelos desgrenhados correndo entre as árvores. Júlio pegou a lanterna e saiu em disparada, deixando os outros para trás. A perseguição durou minutos intermináveis até que ele finalmente a alcançou. Quando a luz iluminou o rosto dela, Júlio quase desabou. Era Sofia. Júlio ficou paralisado por um segundo, segurando a lanterna trêmula. O rosto de Sofia estava coberto de sujeira, os olhos fundos e assustados, como os de um animal acuado, mas ela estava viva, viva. Sofia? Chamou, tentando controlar a respiração, mas ela deu um passo para trás, pronta para correr novamente. Espere! Gritou, avançando com cuidado. Eu sou policial, estou aqui para ajudar. A mulher hesitou, suas mãos tremendo tanto quanto as dele. Júlio largou a lanterna no chão e levantou as mãos. Não vou te machucar, prometo. Sua voz saiu firme, mas havia emoção demais para esconder. Sofia caiu de joelhos, chorando descontroladamente. Júlio se aproximou devagar, tirando o casaco e colocando sobre os ombros dela. Ela soluçava palavras desconexas, misturando frases incompletas e gritos abafados. Ela me deixou lá. Eu achei que ia morrer. Júlio sentiu um aperto no peito ao ouvir aquilo. Quem? Quem te deixou? Perguntou, mas Sofia apenas balançou a cabeça. Minha avó. A revelação caiu como uma pedra. Júlio já desconfiava, mas ouvir da própria Sofia confirmou o que temia. A idosa não era apenas culpada, ela era a responsável. Levando Sofia de volta à casa, Júlio avisou os outros policiais pelo rádio. Eles chegaram rápido, trazendo cobertores e paramédicos. Sofia foi levada para o hospital, mas Júlio ficou para continuar a investigação. Sentou-se no chão do porão, encarando as paredes rabiscadas. Ela ainda está lá. Aquela frase repetida tantas vezes agora tinha um novo significado. Sofia havia vivido ali, naquela escuridão, naquelas correntes, e sua avó sabia. Por quê? O que a idosa tentou esconder por todos esses anos? Júlio sabia que precisava confrontá-la assim que ela acordasse. Horas depois, Júlio estava de volta ao hospital. Sofia descansava sob sedativos, mas a idosa continuava em coma. Júlio segurou a mão enrugada dela, sentindo um misto de raiva e pena. Por quê? Perguntou, mesmo sabendo que não teria resposta. Ele analisava cada detalhe do rosto dela, tentando enxergar a verdade escondida por trás das rugas e da fragilidade. Será que havia amor misturado com crueldade? Ou apenas desespero? Sofia não parecia mentir, mas algo dentro de Júlio dizia que ainda faltava uma peça na história, algo que explicasse aquele cativeiro. Foi então que recebeu uma ligação do laboratório forense. As amostras de sangue encontradas na casa foram analisadas, e os resultados trouxeram outra reviravolta. O sangue não era de Sofia. Júlio sentiu o chão sumir sob seus pés. Se o sangue não era dela, quem mais havia estado naquele porão? Correu de volta para a casa, dessa vez determinado a encontrar qualquer outra pista que pudesse responder à nova pergunta. Vasculhou as gavetas, as paredes, os móveis. Então, encontrou outra caixa escondida sob o assoalho. Menor, mas ainda mais perturbadora. Dentro havia um envelope com fotos antigas e um diário diferente, dessa vez escrito por outra pessoa. Júlio leu as primeiras páginas, reconhecendo imediatamente a caligrafia. Era da idosa. O diário revelava uma segunda história. Anos antes de Sofia, outra menina havia vivido ali, Clara, a irmã mais velha de Sofia, que morreu de causas nunca explicadas. A avó tentou esconder o acidente e proteger Sofia da mesma dor, mas a obsessão em mantê-la segura se transformou em algo monstruoso. O diário terminava com a frase: "Eu só queria protegê-las." De volta ao hospital, Júlio sentiu o peso de tudo o que havia descoberto. Sofia acordou fraca, mas conseguiu balbuciar mais detalhes. Contou que, após a morte de Clara, sua avó ficou paranoica, com medo de que algo acontecesse com ela também. Transformou a casa em uma prisão, alimentada pela culpa e pelo desespero. Mas Sofia resistiu e, após anos confinada, conseguiu escapar. A idosa nunca denunciou seu desaparecimento, mantendo tudo em segredo. Júlio agora entendia o olhar vazio dela.
Ela era culpada, mas também uma vítima da própria mente partida. O hospital estava silencioso quando Júlio voltou para visitar Sofia. Ela estava acordada, mas o olhar perdido indicava que ainda carregava os traumas do cativeiro. Ele sentou ao lado dela, tentando escolher as palavras certas. Você está segura agora. A voz dele quebrou o silêncio, mas não a tensão. Sofia virou o rosto devagar, seus olhos cheios de lágrimas. Mas eu nunca vou me sentir segura, não depois de tudo. Júlio sabia que aquilo era apenas o começo da longa jornada para reconstruí-la. Ele também sabia que o destino da idosa pairava sobre eles como uma sombra. Júlio recebeu a notícia de que a idosa havia saído do coma, mas continuava em estado crítico. Ele decidiu visitá-la antes de fazer mais perguntas a Sofia. Ao entrar no quarto, encontrou a mulher frágil, com tubos e fios conectados ao corpo. Apesar disso, seus olhos se abriram e Júlio viu algo novo neles: medo. Ele se sentou ao lado da cama e esperou. Depois de alguns minutos, ela finalmente falou em um sussurro. Eu só queria protegê-la. Júlio não sabia se acreditava naquelas palavras ou se eram apenas desculpas desesperadas. A idosa tentou se justificar, dizendo que a morte de Clara a destruiu e que perdeu o controle quando tentou proteger Sofia. Mas Júlio viu além da explicação. Havia culpa ali, sim, mas também obsessão. Você não percebeu que estava machucando mais do que protegendo? Perguntou com a voz carregada. A idosa não respondeu, apenas fechou os olhos como se quisesse escapar da realidade. Júlio sentiu a raiva misturada à compaixão. Sabia que, por mais cruel que tivesse sido, aquela mulher já estava pagando um preço alto demais pelo que fez. Enquanto Júlio refletia, Sofia apareceu na porta do quarto. Foi a primeira vez que as duas se olharam diretamente em anos. O tempo pareceu parar, enquanto as lágrimas rolavam dos olhos de ambas. Sofia hesitou antes de entrar, mas Júlio segurou sua mão e a encorajou. É agora ou nunca. Sofia deu o primeiro passo, depois outro, até parar ao lado da cama. Por quê? Foi tudo o que conseguiu dizer. A idosa começou a chorar, e Sofia, por mais machucada que estivesse, segurou sua mão. Júlio testemunhou um momento de perdão doloroso e imperfeito, mas genuíno. A recuperação emocional de Sofia foi lenta, mas cada dia trazia um pequeno progresso. Júlio continuou visitando-a, oferecendo apoio e ouvindo suas histórias. Ela revelou mais detalhes sobre os anos no cativeiro, como contava os dias riscando as paredes e como se agarrava à memória da irmã para sobreviver. Júlio anotava tudo, tentando montar o quebra-cabeça final. Ele percebeu que Sofia queria justiça, mas também precisava de paz. No fundo, Júlio sabia que isso só viria quando o ciclo de dor fosse encerrado definitivamente. Os dias se tornaram semanas, e a saúde da idosa piorou. Sofia continuou visitando-a, mas cada encontro parecia deixá-la mais dividida. Júlio viu o conflito interno, a necessidade de fechar aquele capítulo versus o desejo de entender o amor distorcido que havia ali. Numa noite, Sofia desabafou para Júlio. Eu a odeio pelo que fez, mas parte de mim ainda quer que ela me ame. Júlio segurou sua mão, sabendo que algumas feridas demorariam anos para cicatrizar, se é que algum dia cicatrizariam. Ele próprio sentia o peso daquele caso. A investigação sobre Clara trouxe mais revelações. Exames confirmaram que a menina morreu de causas acidentais, mas o pânico da idosa em perder outra neta a levou ao extremo. Júlio leu os relatórios em silêncio, sentindo um vazio. Não havia monstros ali, apenas humanos destruídos pela dor, mas isso não diminuía o impacto do que aconteceu. Enquanto lia as últimas páginas, Júlio se perguntou se algum dia conseguiria se livrar das imagens daquela casa ou das palavras escritas nas paredes. Ele sabia que Sofia viveria com elas para sempre. Apesar dos avanços na recuperação de Sofia, Júlio sentia que havia algo não resolvido. Ele voltou à casa uma última vez, sozinho. Percorreu os corredores, sentindo o peso do silêncio. No porão, encontrou um último diário escondido atrás de uma parede falsa. As palavras eram da idosa, escritas anos depois do desaparecimento de Sofia. Se ela voltar, será tarde demais para perdão. Júlio fechou o diário, sabendo que aquelas palavras ecoariam em sua mente pelo resto da vida. Ele decidiu queimá-lo como se pudesse apagar o passado. Apesar dos avanços na recuperação de Sofia, Júlio sentia que havia algo não resolvido. Ele voltou a casa uma última vez, sozinho. Percorreu os corredores, sentindo o peso do silêncio.
No porão, encontrou um último diário escondido atrás de uma parede falsa. As palavras eram da idosa, escritas anos depois do desaparecimento de Sofia. Se ela voltar, será tarde demais para perdão. Júlio fechou o diário, sabendo que aquelas palavras ecoariam em sua mente pelo resto da vida. Ele decidiu queimar. Quando voltou ao hospital, Sofia parecia mais leve. Ela segurava um desenho que havia feito no cativeiro, uma flor crescendo em rachaduras no concreto. Eu nunca pensei que sairia viva. Júlio olhou para ela e sorriu, mesmo sentindo o peso de tudo o que havia descoberto. Agora você pode crescer também, Sofia, fora dessas rachaduras. Ela sorriu pela primeira vez, ainda tímida, mas cheia de significado. Para Júlio, aquilo foi o suficiente para continuar acreditando que havia esperança, mesmo nos lugares mais sombrios. Sofia começou terapia e foi acolhida por um grupo de apoio para sobreviventes de traumas. Júlio acompanhou parte do processo, sabendo que seu papel agora era observar e proteger de longe. A idosa, por outro lado, entrou em estado terminal, e Sofia foi chamada ao hospital para uma última despedida. Mesmo hesitante, decidiu ir. Ao chegar, encontrou a avó dormindo, respirando com dificuldade. Sentou-se ao lado dela, sentindo o peso da história que compartilhavam. Sofia segurou a mão dela uma última vez, sussurrando: "Eu te perdoo, mas não te esqueço." A idosa morreu naquela noite. Júlio ficou ao lado de Sofia, ajudando-a com os trâmites. Apesar do fim trágico, ambos sabiam que aquilo representava um fechamento necessário. A casa foi demolida, apagando fisicamente os traços do cativeiro, mas as memórias permaneceram. Sofia decidiu guardar o bracelete como lembrança da irmã e do que suportou. Júlio, por sua vez, sentiu que aquele caso o havia transformado. Ele olhou para o vazio deixado pela demolição e jurou que continuaria protegendo os vulneráveis. Sofia ficou parada diante do túmulo recém-cavado. A chuva fina encharcava seus cabelos, mas ela não se movia. Júlio observava de longe, respeitando o espaço dela. Não havia flores, apenas uma placa simples com o nome da idosa. Sofia não chorava. Seu rosto era uma mistura de alívio e dor. "Eu sempre achei que esse dia me traria paz." A voz dela quebrou o silêncio. Júlio se aproximou devagar, tirando o casaco para cobrir seus ombros. "E trouxe?" perguntou. Sofia suspirou, sem desviar os olhos do túmulo. "Ainda não, mas talvez um dia." Nos dias seguintes, Sofia começou a reconstruir sua vida. Mudou-se temporariamente para um abrigo oferecido pelo programa de apoio a vítimas, mas Júlio sabia que aquilo era só o começo. Ela ainda tinha pesadelos, acordava gritando e evitava janelas trancadas ou espaços pequenos. Júlio continuava por perto, mantendo o contato mesmo depois de o caso ser oficialmente encerrado. Para ele, Sofia já não era apenas uma sobrevivente. Ela era um símbolo de força. E, de alguma forma, ajudando-a, ele também encontrava sentido para seus próprios medos e inseguranças. Enquanto Sofia buscava ajuda profissional, Júlio voltou a casa pela última vez antes da demolição. Queria ter certeza de que nada havia sido deixado para trás. Encontrou apenas escombros e poeira. Mas a memória daquele lugar continuava viva em sua mente. Ele tocou uma das paredes antes de sair, como quem se despede. No fundo, sentiu uma pontada de culpa por não ter chegado lá antes, por não ter impedido que Sofia sofresse tanto. Mas também sabia que tinha feito tudo o que pôde. Deixou a casa para trás, mas levou consigo as marcas invisíveis daquela história. Sofia encontrou forças para voltar à escola e retomar os estudos interrompidos. Júlio a acompanhou no primeiro dia, observando-a cruzar o portão como se estivesse entrando em um mundo novo. "Eu nunca pensei que voltaria a sentir liberdade." Ela sorriu timidamente. Júlio assentiu. "Cada passo é importante. Continue andando." E naquele momento ele viu algo diferente em Sofia. Ela já não era a garota quebrada do porão. Havia nela uma centelha de esperança, um fogo que começava a queimar mais forte. Mesmo assim, o passado ainda lançava sombras. Sofia revelou a Júlio que tinha começado a escrever sobre sua história. "Acho que preciso tirar isso de dentro de mim, colocar tudo para fora." Júlio a encorajou, dizendo que sua história poderia inspirar outras pessoas. Mas ele também sabia que reviver os detalhes seria doloroso. Quando Sofia mostrou o primeiro rascunho, Júlio ficou impressionado com a profundidade das palavras dela. Ela transformava dor em poesia, cicatrizes em força. Era um novo começo, mas carregado de memórias.
A memória de Clara continuava presente para Sofia. Ela visitava o túmulo da irmã sempre que sentia que a culpa tentava dominá-la. Levava flores e sussurrava pedidos de desculpas e promessas de viver por ambas. Júlio a acompanhou em uma dessas visitas e viu como aquele ritual parecia libertá-la, um pedaço por vez. Eu prometo que vou encontrar alegria, Clara, mesmo que doa. Júlio sentiu um nó na garganta ao ouvir aquilo. Sofia estava decidida a não ser mais prisioneira do passado. Ela havia escolhido viver. A vida de Júlio também mudou. O caso o marcou de formas que ele não conseguia explicar, mas o motivou a lutar ainda mais para proteger os vulneráveis. Ele recebeu um reconhecimento na delegacia, mas para ele, o verdadeiro prêmio foi ver Sofia sorrindo de verdade. Você salvou minha vida, Júlio, ela disse um dia. Não, Sofia, você salvou a sua própria vida. Eu só estava lá para te lembrar disso. O abraço que compartilharam naquele momento foi diferente de qualquer outro. Era o fim de um ciclo, mas o começo de uma nova jornada. Com o tempo, Sofia começou a trabalhar como voluntária em centros de apoio. Ajudava outras vítimas a encontrar voz e coragem para seguir em frente. Júlio assistia com orgulho, sentindo que sua própria jornada de redenção estava ligada à dela. Ela não apenas sobreviveu, ela floresceu. E cada passo que dava fortalecia o policial que nunca desistiu de acreditar nela. Sofia se tornou uma inspiração para muitos, mas para Júlio, ela sempre seria a garota que ensinou a ele o verdadeiro significado de coragem. O vento cortava o rosto de Júlio enquanto ele parava diante do terreno vazio onde antes ficava a casa. Agora tudo o que restava era terra revirada e fragmentos de tijolos espalhados, mas os fantasmas ainda estavam lá. Júlio sentiu o peso invisível daquele lugar, como se as paredes destruídas ainda sussurrassem segredos. Sofia ficou ao lado dele, apertando o bracelete de Clara na mão. Eu achei que, vendo tudo isso destruído, eu me sentiria livre. Ela respirou fundo, mas ainda parece que algo está preso aqui. Júlio sabia o que ela queria dizer. O passado não desaparece tão facilmente. Eles decidiram procurar respostas nos arquivos antigos do caso de Clara. Júlio revisitou relatórios esquecidos e encontrou um detalhe perturbador, uma segunda denúncia de desaparecimento, feita na mesma época. A vítima, uma vizinha adolescente que havia desaparecido sem deixar vestígios. Júlio sentiu um calafrio. A idosa tinha escondido Clara. Mas e se havia mais segredos enterrados naquele lugar? Ele hesitou antes de contar a Sofia, mas sabia que precisava ser honesto. A história ainda não tinha acabado. Sofia ficou em choque ao ouvir sobre a segunda menina desaparecida. Isso não pode ser verdade. Ela levou as mãos ao rosto. Minha avó nunca falou sobre isso. Júlio segurou o ombro dela, tentando oferecer conforto. Pode ser um engano, mas precisamos verificar. Mesmo com a casa demolida, as fundações ainda estavam lá. Júlio organizou uma equipe para escavar a área onde antes ficava o porão. A cada pá de terra removida, Sofia se afastava mais, como se a verdade estivesse prestes a esmagá-la novamente. E então encontraram algo. Debaixo dos destroços, a equipe encontrou uma caixa metálica lacrada e enferrujada. Júlio abriu com cuidado, sentindo o ar ficar mais pesado ao revelar o conteúdo. Dentro havia roupas infantis, uma boneca quebrada e fotos antigas. Mas o pior foi um caderno velho e manchado. As anotações eram confusas, mas revelavam uma mente perturbada. A idosa parecia acreditar que precisava proteger Sofia e Clara do mundo. E, ao que tudo indicava, havia feito o mesmo com outra menina, uma que nunca foi encontrada. Sofia não conseguiu segurar as lágrimas. Quantas vidas ela destruiu? Perguntou, como se esperasse uma resposta impossível. O relatório da perícia confirmou o pior. Restos humanos foram encontrados junto aos objetos, mas as identificações levariam semanas. Júlio sentiu o peso da responsabilidade aumentar. Ele não podia mudar o passado, mas podia garantir que a verdade finalmente emergisse. Sofia, por outro lado, lutava para aceitar o fato de que sua avó não era apenas alguém quebrado pela dor. Ela era também um monstro moldado pelo desespero. Eu odeio o que ela fez, disse Sofia, segurando o bracelete com força, mas parte de mim ainda sente pena dela. Júlio entendeu. O perdão não apagava as cicatrizes, mas as tornava suportáveis.
Quando a investigação foi concluída, Sofia decidiu escrever sua história em um livro. Ela queria que o mundo conhecesse a verdade, não para buscar vingança, mas para alertar sobre os perigos do silêncio e do medo. Júlio leu os rascunhos e ficou impressionado. Sofia transformou dor em coragem, e aquilo era mais poderoso do que qualquer prisão. No lançamento do livro, Sofia olhou para ele na plateia e sorriu. "Você salvou minha vida." Júlio sorriu de volta, mas sabia que era ela quem havia se salvado. Ele só havia segurado a lanterna no caminho. No fim, Sofia seguiu em frente. Criou um grupo de apoio para vítimas de abusos e desaparecimentos, tornando-se a voz de quem nunca foi ouvido. Júlio continuou na polícia, mas aquela história mudou sua forma de enxergar o mundo. Ele sabia que o mal nem sempre usava rostos estranhos. Às vezes, ele se escondia em quem mais deveríamos confiar. No entanto, também aprendeu que o amor, mesmo distorcido, poderia ser tão destrutivo quanto redentor. Enquanto observava Sofia florescer, Júlio sentiu esperança, porque, apesar de tudo, eles sobreviveram. A história de Sofia nos lembra que, mesmo nos lugares mais escuros, sempre há uma chance de encontrar luz. Ela enfrentou as dificuldades do passado, encarou seus medos e escolheu seguir em frente. Júlio, por sua vez, provou que a coragem nem sempre está em combater o mal com armas, mas em permanecer ao lado de quem mais precisa, mesmo quando tudo parece perdido. E você? Quantas vezes já se sentiu preso a algo que parecia impossível de superar? Quantas correntes invisíveis ainda te seguram no passado? Talvez seja a hora de abrir portas, encarar segredos e encontrar o caminho para a liberdade, assim como Sofia fez. Se esta história tocou você, compartilhe, deixe seu comentário, conte sua experiência ou simplesmente reflita. Histórias como esta merecem ser lembradas porque elas nos mostram que, no fim, o que nos salva é a esperança. Se quiser mais histórias impactantes como essa, continue nos acompanhando. Ainda há muitos mistérios e emoções esperando por você.